Chegando lá, ele me colocou numa maca, as duas filhas dele, videntes, sentadas no pé da maca, nos pés, né? E ele botou a mão em mim, porque eu disse que estava com uma dor na coluna e tal, ele ficou ali, aí diz a menina assim, ele tem uma estrelinha azul na testa. Eu assim, que estranho. Aí ele botou a mão na minha testa, ficou um tempo olhando assim, olha, a estrela cresceu. Ele bateu em mim assim, tá aceito, pode começar a frequentar semana que vem. Olha. E aí eu fui saber O que quer dizer a estrela? Até hoje não sei. Até hoje eu não sei o que era tal da estrelinha na testa. Mas aí, cheguei na semana seguinte, aí eu entendi qual era o processo. Todo mundo em volta de uma mesa, ele na cabeceira, ali acontecia processos de cura, de nós primeiro ali, e depois a gente saía para fazer atendimento à distância, de tratamento de cura. Isso era o processo inicial. Depois, os espíritos nos levavam para fazer um trabalho chamado limpeza planetária. E eu fiquei sabendo, então, que nós estamos vivendo numa época, que nós iríamos entrar numa época de transição na Terra, de um processo chamado provas e expiações, para um processo chamado de regeneração. E que essa transição, para acontecer, precisava dessa limpeza, e que nessa transição, muitos espíritos deixariam a Terra, iam para outro lugar, tal. Tá bom, aí fui. Tá bom, além desse trabalho de limpeza, também eles nos ensinavam de tudo a respeito da espiritualidade, o que era ser espírito, o que era viver nesse planeta, o que era o ser humano, né? O que eram as doenças. Então foi ali com eles, com os espíritos, que eu aprendi basicamente tudo que eu sei. Depois, é claro, eu fui ler muitos livros, mas todos os livros só confirmavam tudo aquilo que eu já sabia, né? Tanto que o livro dos Espíritos do Kardec, eu tentei ler assim, mas para que eu vou ficar lendo? Não sei se eu já sei isso tudo, então eu nem nunca li o livro do Kardec, né? Eu li, obrigatoriamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é um outro processo que depois eu vou falar. Então, ali com eles, não só eles nos ensinavam as coisas, como eles nos levavam para outros lugares, para dentro da Terra, para cima da Terra, para outros planetas. Era uma coisa tão enlouquecida, tão assustadora. O senhor sentia isso aí, o senhor via? Mas a gente ia vendo e acompanhando. E foi ali... Mas o senhor sentia, o senhor via essas coisas? Eu não via nada, porque só os videntes que estavam em volta da mesa, tinha uns 4 videntes que iam descrevendo tudo, né? O que é que acontecia ali conosco? O que é que eles nos ensinavam? Todos tinham que aprender a psicografar. Eles nos ensinaram como é que se fazia. É muito simples o processo. Você limpa a sua mente dos pensamentos, se concentra, pega uma caneta e um papel, e quando está pronto, você escreve a primeira palavra que vem na mente. Escreve e não julga o que escreve. Assim fazendo, na sequência vem outra palavra e vai formando as frases e você vai escrevendo. Então você vai... É como se aquilo fosse um pensamento seu, mas não é. Porque depois, mais tarde, mais tarde já, né? Sempre que eu ia psicografar, acontecia um fenômeno assim, ó. Eu fazia tudo isso que eles ensinaram e eu escrevia as frases. E as frases, em princípio, para mim, pareciam desconexas, né? Mas eu ficava escrevendo até que acabava. Depois, quando acabava, eu ia ler e o texto tinha começo, meio e fim. E eu ficava surpreso porque, assim, eu não pensei nisso e eu não entendi que estava escrevendo sobre isso, mas estava lá o texto escrito. Aquela situação de baixar a mão, a cabeça Nada, e ficar escrevendo. nada, sem pose nenhuma. Aqui, ó, no papel, você pode fazer misura, mas não precisa. Não. Basta, se concentra e escreve. O Chico fazia misura? Depois, mais tarde, quando eu passei a ter o computador, eu experimentei fazer no computador, mesmo processo. Vai digitando e vai escrevendo ali. Nem vê? Não vejo nada, só eu faço esse processo que eu falei, né? Concentra-se e deixa que o texto vai vindo na mente e você vai só escrever. Tem uma hora que acaba e você sabe que acabou, não é? Não precisa ter nome, dizendo é fulano de tal, né? Não. Algumas vezes, o meu mestre, o seu Irineu, ensina, tente descobrir quem é que está passando a mensagem. Aí, às vezes, até saía um nome ou outro assim, mas eu me sentia desconfortável porque eu podia estar forçando a barra, porque eu sabia o nome dos espíritos, né? Então, aí eu ficava sem jeito, assim, não, por que eu vou estar botando, dizendo que foi fulano que escreveu, se eu não tenho certeza disso, né? Então, eu decidi que eu não escreveria nunca, eu diria só texto escrito por psicografado, né? Sem mencionar quem era o espírito que estava psicografando, né? Porque, de repente, era eu mesmo, o espírito, eu que estava ditando, eu não sei quem era alguém que estava escrevendo, né? Pois bem, passado 5 anos desse aprendizado, um dia nós chegamos lá e ele disse, encerrou.
agora é com vocês, vão em frente. Ficamos todos assim, pasmos, né? Como assim acabou? Todo mundo adorava aquele trabalho, né? Então ficamos meio sem saber o que fazer, ficamos nos reunindo em casa e tal. Essa reunião era lá em Águas Mornas, 1h30 de viagem de Florianópolis, no tempo que a BR-282 não tinha asfalto, a 1.000 metros de altitude, num lugar bem deserto, né? Lá que aconteciam umas coisas. Se aconteceu umas coisas, o senhor pode falar aqui? Sim, nós fazíamos esse trabalho de limpeza na terra, né? Então a gente via a descrição de trens, sei lá, os veículos que traziam os espíritos, que embarcavam numa nave que estava estacionada ali no quintal e eles iam. Assustador, né? Mas Nave? Naves, sim, por que não? Para ir para fora do planeta não vai assim varrendo as pessoas, elas têm que ir dentro de algum. Mas o espírito não voa? Voa. Não sei se voa. Ou Mas sei lá. eles eram conduzidos numa nave e iam-se embora para um outro planeta, para um outro espaço, para outro local, não sei para onde iam. Nunca ficou claro para onde eles iam. Mas iam. Rapaz, será que veio uma coisa na minha cabeça agora? Será que essas questões de OVNIs, então, não tem conexão aí com o mundo dos espíritas? Olha, existem muitas dimensões, né? Há cientistas que falam em 10 dimensões. Então, muitas dessas naves, elas são de outra dimensão. Elas, às vezes, se tornam visíveis para as pessoas. E, às vezes, só algumas pessoas que têm uma visão além da visão comum que nós temos é que conseguem ver essas naves. Não é? Então, ali, essas naves, quem que via? Os videntes. Descreviam como é que esse pessoal era encaminhado e tudo. Mas quem não tinha essa visão apenas ouvia e sabia que estava acontecendo. É a primeira vez que eu escuto isso. É. Ah, é? Então eles embarcavam em naves? Sim, tem gente embarcando em nave aos montes aí para ir para outro lugar. Nós estamos em transição, estão limpando, existia 21 bilhões de espíritos na Terra, né? Em volta da Terra, e só 7 ou 8 encarnados. Então, dessa turma que está aí sobrando, muitos já foram encaminhados para fora da Terra. Para um outro planeta, não sei onde é que é. Que loucura! Há quem diga que é planeta tal, mas eu não sei. Não sei Então deixa eu ver se eu entendi. Então, aquele negócio de ter uma colônia... espiritual. Isso. E também existe? Existe, sim. As cidades. As cidades. As colônias. Sim, sobre o Brasil tem várias, né? Em volta da Terra tem muitas. Para onde os espíritos vão e ficam nesse período entre uma encarnação e outra. Ficam Então, lá no caso, a né? nave pega aqui e leva para aquela colônia. Ou para outro planeta. Ou direto para outro planeta. É, sim. Para a colônia, acho que até o cara vai sozinho. Por isso que Não precisa de nave. Por isso que eu perguntei conduzido por outros espíritos. se a gente vai... Agora, para fora do planeta, com toda certeza, vão tudo dentro das naves. Né? Para outro planeta. Para outros planetas. Que loucura. Né? Olha, a primeira vez que eu escuto isso no... É mesmo? Espiritismo. Mas tem literatura a respeito disso, tu vais encontrar depois. Então. Depois eu vou ver se eu lembro dos livros que eu parei no Evangelho segundo o Espiritismo e já vou dizer por quê. Porque eu achei complexo demais. O Evangelho? Eu achei super complexo, porque você começa... as palavras são complexas, elas começam a ficar um pouco maçantes. Aí tu não consegue ir entendendo elas. Até que eu acho que a tradução do que fizeram para as obras do Kardec, no livro dos Evangelhos, são bastante fáceis assim de ler, né? Então, assim, há outros livros bem mais complexos. É preguiça da minha parte, então. É preguiça da minha parte.